funcionar, eficiente e pronta para qualquer batalha. O karatê serve de base e é fundamental nas lutas marciais modernas. Muita gente tem essa visão de que é uma luta só de mãos e, na verdade, o karatê-do significa caminho das mãos vazias, mas não quer dizer que é só para usar as mãos. Vazio de egoísmo, de sentimentos ruins, etc. e tal. O karatê foi criado no século XVII em Okinawa e chegou ao Brasil no século XX. Hoje, a modalidade de luta já é bem forte no país. Nossa, o cenário é muito interessante. A gente tem uma representatividade bacana aí. Tem o Douglas Brose, ele é o grande nome da luta do karatê oficial, né? O Douglas, ele conquistou um campeonato mundial. Na última edição ele foi vice e ainda tem o título dos Jogos Mundiais, que é do circuito olímpico. É um atleta que está muito bem. Mas o Clemerson também não é fraco, não. Ele ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de Karatê, conquistou 7 medalhas pan-americanas e 13 sul-americanos. Já tive participações no Campeonato Mundial Oficial, eu tive 2 disputas de medalha de bronze. Disputei também uma Copa do Mundo que eu consegui a medalha de bronze. E destaca o respeito mútuo como uma das principais filosofias do esporte. Se a pessoa não tem o chamado fair play, o jogo limpo, a ética e outros requisitos básicos para se fazer um esporte, então imagina numa arte marcial que tem muito mais rigor com disciplina, então essa questão passa a ser de fundamental importância na formação de um lutador de karatê ou de qualquer arte marcial. E na hora de dar as instruções, o professor não dá mole, não. A fama dá trabalho. Muitas vezes quando eu chegava em casa eu chorava e falava, não quero mais trabalhar com moda. Ele falou, não seja boba, você consegue. Desgasta. O que é que você fez para casar com uma mulher para um cara pobre que nem você? Ele enfrentou muita coisa por minha causa, muita coisa. Eu sempre quis blindar a Ana desse tipo de desgosto. E cobra um preço. Eu lembro assim, eles falando, a gente vai perder o cara, Joga morfina nele que a gente tá perdendo ele. Eu sinceramente não saberia o que comia ser minha vida se ele não estivesse mais aqui. E ainda, problemas na cama? Não tem problema, porque eu sei exatamente como termina esse filme. Atenção, alunos, a escola que confronta os mitos nos relacionamentos já está no ar. E quem está presente, assine a nossa lista de chamada no Twitter com @TheLoveSchool e a hashtag Escola do Amor presente. Os professores titulares Renato e Cris estão de viagem. E nós estamos aqui para substituí-los na aula de hoje. Fique ligado, pois você vai conhecer com exclusividade detalhes reveladores do casal Ana Hickman e Alexandre Correia, que receberam Renato e Cris em sua casa. Agora conheça um pouco da vida do casal. Desde muito nova, Ana Hickman já sabia o que queria e não pensou 2 vezes antes de ir atrás do sonho. A ousadia trouxe, além do sucesso profissional como modelo, a oportunidade de conhecer o grande amor da vida dela, o empresário Alexandre Correia. Ela tinha 16 anos e ele 26. O namoro começou entre idas e vindas da modelo do exterior e Alexandre começou a cuidar da carreira dela. Mas a distância ficou insustentável e ele pediu a mão de Ana em casamento. Casei hoje de manhã. Encontrei ele, que é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço, que se Deus quiser eu quero ficar com ele pro resto da vida, que é a pessoa que eu mais amo no mundo e que me ajuda muito. O casal se mudou para Paris. O início foi difícil, levavam uma vida modesta, mas as dificuldades serviram para unir ainda mais os dois. Enquanto Ana encarava os estúdios fotográficos e as passarelas, Alexandre cuidava das tarefas domésticas e ainda administrava a carreira da esposa. Com a vinda de Ana para a Rede Record em 2004, o casal finalmente conseguiu estabelecer uma rotina para o casamento e passaram a ter mais tempo juntos. Mas, como em muitos relacionamentos, eles também tiveram momentos de crise. E entre altos e baixos, já são 15 anos de casados. Agora, Ana está grávida do primeiro filho do casal.
Felicidades ao casal, a chegada de um bebê, trazendo muita alegria. Nessa entrevista realizada na casa deles aqui em São Paulo, Alexandre e Ana contaram aspectos inéditos sobre a intimidade dos dois e surpreenderam o Renato e a Cris com revelações emocionantes. Isso mesmo, houve lágrimas de ambas as partes. Mas vamos começar descobrindo o que a Cristiane e a Ana Hickman têm em comum. Estamos aqui com a Alexandre e a Ana Hickman na casa deles, que nos receberam muito bem. Muito obrigado. Bem-vindos. E bem-vindos à Escola do Amor. É um prazer estar aqui e eu tenho uma coisa em comum com a Ana Hickman. Pois é, eu fiquei sabendo disso. Fiquei tão feliz com essa coincidência. Acho que era uma das poucas ultimamente. Muita gente não sabe. Eu também casei aos 17. Quando você casou aos 17, foi difícil? Porque para mim foi super difícil. Eu era muito insegura. Não tinha noção, assim, do que eu estava fazendo. Nosso casamento aconteceu tão rápido assim, também tão cedo, mas primeiro por necessidade, porque foi uma fase, nós estávamos há um ano já juntos, namorando, e eu tinha que preparar a documentação para morar na França e trabalhar em Paris como modelo. Chamava Papia do Ju. Só que para conseguir tirar essa documentação, eu precisaria ou ser maior de idade, ou ser emancipada, ou casada. O mais fácil seria o casamento. Então, tanto meu pai quanto minha mãe concordaram. A gente deu uma forcinha e acabou antecipando o casamento. Foi tudo muito simples, foi só no civil. A gente também não tinha nada, não tinha nem casa para morar, morávamos com os pais dele. E até o pessoal brincava no começo, vai ser rápido, né? Vai durar algumas semanas e depois acaba. Pois é, tá até hoje. 16 anos. Né? Tá sendo maravilhoso. Às vezes a gente tem uns... Como agora há pouco, né? A velha e boa falta de comunicação, né? Alexandre, você casou com uma adolescente. Como é que foi pra você? Como é que foi pra mim? Também não era muito diferente, não. Que sentido? Não, acontece assim, quando nós nos casamos, a vida da Ana, a Ana tinha a vida inteira pela frente e eu alguma coisa da vida já tinha experimentado. E eu estava num momento de muita frustração profissional. E foram anos difíceis, porque foi justamente quando o país estava entrando no real. E estava havendo informatização do mercado financeiro, então aquela história dos operadores estavam sendo já meio eliminados das minhas operações, e eu estava literalmente desempregado. E eu encontrei a Ana numa fase que eu estava querendo procurar alguém, porque eu acreditava, né, que se eu casasse, né, que se eu, pelo menos eu tivesse uma situação estável emocional, eu poderia buscar a minha estabilidade, né? Que bonitinho. Nas outras áreas, né? Assim. Então, eu acho que é uma... porque, na verdade, você tem a responsabilidade de voltar para casa e olhar para sua esposa, ou sua noiva, ou sua namorada, né? Aquele famoso namoro firme, e falar, se eu voltar para casa derrotado de novo, vai ficar feio para mim. Óbvio, tem horas que não depende só de você. Tem horas que você pode se esforçar ao máximo, mas eu achava que, com a obrigação de ter que olhar para a Ana todos os dias, e ela, né, ainda adolescente no começo, dependendo da minha força como homem, eu talvez fosse buscar aquele algo a mais que eu não estava com força suficiente para buscar. Fosse aquele empurrão, já fiz, não encontrei, não, vai que você vai conseguir, empurra. Sei, foi mais ou menos por aí. Quer dizer, ela te deu essa motivação extra para você fazer a coisa acontecer. Mas a obrigação de fazer a coisa acontecer. Porque a vergonha de você voltar para casa derrotado e olhar para sua esposa é duro, né? Não é para qualquer um. Né? E também a estabilidade, né? Você estava querendo uma estabilidade em casa. Você não tinha tido até então. Agora você queria uma estabilidade. Alguém que você, mesmo com todos os problemas lá fora, você teria alguém que pudesse dar colinho, né? Ou que ele pudesse me dar colo, porque eu acho que quem mais precisou sempre de colo fui eu. A gente sempre viveu praticamente... Mas porque ele falou que você também estava dando colo para ele. Pois é, você sabe que desse jeito ele nunca tinha me contado, é a primeira vez que ele está falando. Não, mas é verdade. Isso é a mais pura verdade, né? É duro para um homem, numa sociedade capitalista, né, e onde as mulheres hoje disputam os cargos, né, já há algum tempo, de igual para igual com os homens, é muito duro para um homem entrar em casa derrotado. É difícil. Ana, que tipo de força que ele lhe deu?
Desde o começo, muita coisa. Primeiro me ensinou que a gente tem que ser forte para enfrentar a vida e os problemas. Quando a gente se conheceu, eu era muito jovem, mas já tinha passado aí por uma série de coisas. Eu sou filha mais velha, os meus pais são divorciados quando eu tinha 10 anos. Então, de uma certa forma, eu também em casa tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos mais novos, a buscar o sustento da família muito cedo, aos 15 anos. Então, assim, podia ser jovem em uma parte, mas madura em outra. E quando a gente se juntou, quando a gente ficou junto, e eu ainda na ingenuidade de trabalhar com as pessoas e às vezes de enfrentar certas situações, o Ale me ajudou muito. E principalmente em acreditar em mim mesma. De seguir, não deixava baixar a cabeça. Muitas vezes quando eu chegava em casa, eu chorava, falava, não quero mais, eu não aguento mais esse mercado, eu não quero mais trabalhar com moda. Ele falou, não seja boba, você consegue enfrentar isso e você vai passar por cima e vai continuar. E realmente, se eu não tivesse ele do meu lado, eu já teria desistido de muitas coisas há muito tempo. Então, no casamento a gente sabe que normalmente a gente se atrai pelos opostos, né? Pelo que é oposto a nós. Isso é verdade. Eu queria saber as diferenças principais das personalidades de vocês, porque só de estar aqui em alguns momentos a gente já percebe que há diferenças, assim. Sim, são polos bem diferentes, mas que funcionam juntos. Eu acho que... Fala você, amor, o que você acha que a gente tem de tão diferente? Por exemplo, eu para tudo faço um plano. Ele é um homem plano, eu detesto isso. É assim, né? Por ter, né, facilidade em trato com o dinheiro desde né? Não, fala a verdade, você é uma calculadora, você gosta de fazer conta. Né, assim, para mim tudo tem um plano. Sem plano vai dar errado, né? E até é uma coisa, quase um toque, né? Se não tiver um plano vai dar errado. Quase um toque? Não, é toque. Já em algumas coisas eu prefiro passar por cima para não brigar. Já a Ana prefere ir bater de frente. Nós tivemos principalmente no primeiro ano na Europa, nós sofremos com isso. Porque o que aconteceu era o seguinte, foram anos também de conversão do euro, foi em 1998. Então a Europa estava numa sacudida geral. E a gente usava, como todo europeu, transporte público em ano de Copa do Mundo. Então, a gente entrava no metrô, as pessoas olhavam para a Ana de um jeito, por conta da fisionomia dela, e a mim tratavam de outro. Dentro da agência, os europeus tratavam a Ana, da agência que a Ana era, de um jeito, e a mim tratava de outro. E a partir de lá, na contramão de sofrer, eu falei, eu vou fazer um plano para tratar disso aqui, dentro de mim, porque senão eu vou sofrer com isso aqui todos os dias. Óbvio que eu não tirei isso de letra, mas eu sempre preferi encarar, fingir que estava tudo bem com a situação para poder dentro de mim sofrer, trabalhar para poder seguir em frente. Já a Ana não. Amor, fala bonitinho, fala que isso é bonitinho, mas fala que você faz plano até pro que você vai fazer durante o dia. Ele acorda de manhã, ele faz uma lista. Ele tem a lista no celular dele para poder. Fala a verdade, isso é uma coisa que a gente é bem diferente. Eu já sou bem mais desencanada, mais tranquila, metódica para algumas coisas, mas para isso, por isso que a gente brinca que ele é um homem plano. Acho que nós essa é a diferença principal, né? A Ana tem mais apego com animal, eu gosto de animal, mas não tenho tanto apego, eu sou um pouco com organização, já a Ana prefere mais... Bagunça. Não digo bagunça, mas eu sou mais sentimental em muitas coisas. Mais sentimental. Então essas são alguns opostos nossos. Quer dizer, eu imagino que vocês devem passar muito tempo, assim, como normal, que é o natural de personalidades opostas, um querendo emprestar para o outro um pouquinho do que tem. Quer dizer, você tem que ser mais organizada, Ana. E sim, muito. Nossa, agora pareceu Alexandre falando. E você falando para ele, você tem que ser mais tranquilo. Calma, vai dar tudo certo. Acontece, isso é diário, mas eu acho que por isso que a gente consegue ter equilíbrio. Eu acho que se os dois fossem tão certinhos, querendo planejar o tempo todo as coisas, ou os dois muito melancólicos, muito sentimentais, não daria certo. Eu acho que uma hora ou outra, um acabaria sufocando e querendo sair fora dessa situação. Vocês trabalham juntos? Sim. Como é que é a separação do trabalho e do relacionamento? Nós já trabalhamos juntos. Ué, a gente não trabalha mais? Hoje, né, dado ao crescimento, então há pessoas que são diretamente subordinadas a Ana e uma ou outra pessoa que é subordinada a mim. Quando nós, por exemplo, falamos, olha, Ana, está na hora da gente crescer.
E para crescer nós temos que trazer pessoas extremamente qualificadas à altura do que está pedindo a marca. Porque são situações distintas. Nós temos a marca Ana Hickman, nós temos a Ana Hickman, apresentadora da Rede Record. E nós temos a Ana Hickman, que é direito de imagem, e tem, né, as nossas outras empresas. Então, o último lugar que hoje eu me preocupo com a Ana é na Rede Record. Então, hoje nós temos guarda-chuvas embaixo de cada um. Ora, tem coisas que dependem sumariamente da decisão da Ana. E só ela pode decidir. Isso é uma coisa que nós pactuamos. Fácil não é você poder... aquela história de falar, você consegue separar? Não dá para separar. Mentira. Isso é um conto de fadas que inventaram, que eu particularmente não concordo com isso. A gente bem que tentou, diversas vezes. Mas é complicado, porque às vezes existem coisas... O dia da gente é muito corrido, então a gente tem às vezes o café da manhã para conversar sobre essas coisas, sobre problemas, coisas do dia a dia, da empresa, enfim. E à noite, quando chega em casa, mesmo quando a gente se programa, vamos sair para jantar, mais cedo ou mais tarde vai brotar uma conversa que a gente não gostaria de ter naquele momento, mas é necessário. Às vezes ele tem uma opinião sobre o assunto, eu tenho outra, a gente acaba discutindo a respeito disso, mas a gente sabe que é por uma coisa maior, que a gente mesmo buscou por aquilo. Então, se um problema existe, ele tem que ser resolvido, em casa ou fora de casa. E assim, a Ana tem, né, gente, a Ana tem uma força de opinião que se você não se impõe, vale a opinião dela. Então, aquela história que a gente vê muito agente de celebridade, não contrariar agora, não. Tem que saber agora. Só que eu sempre vou perguntar o porquê, vou querer que você me convença e me dê um bom motivo o porquê. Ora, há horas e horas de ser dito. Então, a gente, num determinado momento, o ano passado, a gente passou por porque foi um crescimento muito vertiginoso da marca. A marca quase chegou, em vez de ser comprada por um fundo de investimento. Então, nós entramos num gargalo de pressão muito grande. Pô, você cresceu, você não era nada, você era um feijãozinho, você ficou desse tamanho. E a gente tem que assumir isso. Isso pesa, gente. Pesa. Pesa e pesa demais. E quais os desgastes que tudo isso junto, né, o seu papel de agente, o seu papel de marido, de tudo, né, com que envolve a marca Ana Hickman, a mulher Ana Hickman e tudo mais, e você também, Ana Hickman, esses desgastes tiraram algum tipo de taxa do casamento? Eu acho que em algumas situações, porque vocês já são 16, quase 17 anos juntos, vamos completar, são 17, a gente completa 16 de casamento, completou 16 de casamento. O desgaste existe, com certeza, tem épocas que a gente passou de às vezes chegar em casa, não se olhar direito e falar assim, tô cansado, tá bom, não virar cada um pro seu lado e dormir. Mas é complicado, e ainda bem que a gente sempre conseguiu ter esses momentos mais embaixo, mas parar para conversar e falar, não pode ser assim. Se a gente quer ficar junto, se a gente realmente se ama, não pode ser assim. A gente tem que buscar algo a mais. E a gente tem uma coisa, é até difícil de acreditar, porque no meio artístico parece que isso está, né, inexistente. Mas as poucas pessoas que torcem pela gente, torcem de uma maneira tão pessoal, tão personalizada, que você se sente quase na obrigação de não decepcionar essas poucas pessoas que estão... Não sei se eu fui claro. Para destruir é muito fácil. Você vai lá, entra num litígio, são anos de briga, isso aí acabou. Então, a gente hoje se mantém baseado na razão, que a gente entende que a razão é o que move, né? É para você partir daí para uma outra etapa, né? Quando você entende que você está no mérito de brigar, se chama-se a razão e se segue-se à frente, né? É isso que ajuda vocês na hora da crise, a usar a razão. Eu acho que as crises antigamente eram piores, eu acho, pela falta de maturidade, de experiência, tudo. E com o passar do tempo, a gente comenta às vezes um conto e falou, caramba, antigamente, por causa desse motivo, a gente já teria brigado muito mais. Ou já teria entrado numa discussão e muitas vezes aquele problema, uma simples conversa resolve. Vamos então assistir um pouquinho sobre a carreira da Ana? Vamos lá. 1,85 m de altura, 1,20 m só de pernas. Ana Hickman começou a carreira aos 15 anos de idade, quando saiu do interior do Rio Grande do Sul para tentar a vida de modelo em São Paulo. Apenas 2 anos mais tarde, a modelo já embarcava para Paris, rumo às passarelas internacionais. Lá ela
desfilou para grandes nomes do mundo da moda, como Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kenzo, Roberto Cavalli, entre outros. Foi na França que Ana teve a chance de estrelar a primeira campanha mundial para uma marca de produtos para cabelos. A temporada pela Europa lhe rendeu muitos euros a mais na conta bancária e o passaporte para os Estados Unidos. Foram 6 anos e meio vivendo em Nova York. Um ano depois, já estampava capas de revistas como Cosmopolitan, Marie Claire e Allure. Não demorou para Ana tornar-se a queridinha dos empresários da moda. E em julho de 2001, foi eleita pela revista GQ Itália, uma das 10 mulheres mais bonitas do mundo. E em seguida pela revista Vogue brasileira, como uma das 10 mais bonitas do Brasil de todos os tempos. Em 2004, a loira aceitou um convite da Rede Record para apresentar uma coluna de moda no programa Tudo a Ver, comandado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. Aquele terninho clássico, que provavelmente a sua mãe tem no guarda-roupa, não usa ele não. Mais uma vez ela mostrou a que veio, conquistou o espaço e ao lado de Brito Júnior e Edu Guedes, estreou no programa Hoje em Dia. Bem-vindos ao Hoje em Dia. Algum tempo depois, passou a comandar o Tudo é Possível e hoje faz parte do trio do Programa da Tarde, ao lado de Brito Júnior e Ticiane Pinheiro. A marca Ana Hickman cresce 50% ao ano e movimenta milhões de reais com produtos licenciados. Pelo jeito, a loira com as pernas mais longas do mundo da moda é sucesso garantido por onde passa. A gente vê a carreira da Ana Hickman e o que as pessoas veem na televisão e sabem a seu respeito, pensam que vocês, ou você especialmente, vocês diria, têm uma vida perfeita. Tem a beleza, vocês têm a fama, o dinheiro e tudo que uma pessoa sonha. Mas, na realidade, vocês tiveram problemas também, né? E muitos. Eu acho que para você conseguir conquistar tudo que a gente tem hoje, primeiro que nada vem de graça. E começa por aí. As pessoas vêm hoje e falam assim, nossa, eles têm tudo. Mas não lembram das coisas que a gente teve que passar quando a gente se conheceu. Ele me ajudou a abrir minha primeira conta em banco. Eu não sabia nem como fazer esse processo todo. A gente construiu tudo junto e passou por muita situação complicada. Onde a gente tinha que dividir as tarefas de casa, a gente teve que dividir até mesmo um cobertor um pouco mais morando em Paris para poder se aquecer à noite. Teve situações que fizeram parte da nossa vida, que ali sim a gente enfrentou muitas dificuldades, mas que hoje fazem a gente ser as pessoas fortes, enfim, e amar aquilo que a gente tem. Quer dizer, não é a perfeição que aparenta. As pessoas têm que saber que, sendo um casal famoso ou não, rico ou não, todo casamento vai enfrentar dificuldades e os dois precisam se apoiar um no outro. Mas, com certeza. Eu acho que nem em novela, nem em filme as coisas são perfeitas. Eu acho que só em romance mesmo que essas coisas, nos livros que funcionam. Mas que você vê até um certo ponto, né, da história, né? Você não sabe o que vem depois do final feliz, né? Exatamente. Depois eu gostei dessa. Depois do final feliz tem a continuidade da história. Alexandre, como que você lida com tendo uma mulher que é vista por homens e mulheres como uma das mais belas do mundo? Como que você tem ciúme disso? Você lida bem com isso já? Quando, no começo, que eu entendi que muitas pessoas, para me enfrentar, iriam partir para me humilhar, por conta de, como é que uma pessoa tão pobre pode ter uma mulher tão bela, principalmente na América, eu passei a criar dentro de mim muita mágoa, aonde só com o sucesso da Ana é que essa mágoa se vencia. Então, eu ia em busca sempre de fazer o meu melhor, só que você parte com isolamento. Você teme estar com determinado tipo de pessoa para não sofrer esse tipo de humilhação, mas sempre, eventualmente, havia um gracejo. Como é que você é tão bela, casar com um cara? O que é que você fez para casar com uma mulher tão linda, um cara pobre que nem você? Hoje, o problema é um pouco diferente. Como é que se mantém tanto tempo esse casamento? Esse casamento é de fachada. Nós somos o Golias da vez, né? Não tem jeito. E vão apedrejar a gente. E só com muita sabedoria que a gente vai enfrentar.
Não tem como. Porque parece, como você falou, que as pessoas ficam esperando o pior. É tudo o que elas querem. Às vezes, eu diria assim como existem pessoas boas no mundo que torcem por você, tem carinho, te dão um sorriso, te retribuem as coisas boas que você faz, também existem aquelas que estão esperando o contrário. E ficam, às vezes, até irritadas por saber que seu casamento vai bem, que a gente está passando uma fase maravilhosa agora. Infelizmente, existe isso. Eu, particularmente, sempre passei por cima, nunca liguei para isso, mas o Alê... É que eu sempre quis blindar a Ana desse tipo de desgosto, né? Porque a dor da humilhação, a dor da rejeição é uma coisa que você não esquece. Falar que você passa por cima é mentira. Eu, pelo menos, nunca consegui superar. Eu fui muito claro no depoimento que eu dei no programa da tarde, onde eu não quero que o meu filho venha ao mundo com a conta que a Ana ficou. Então tem o peso da performance, tem o peso comercial, o ônus de carregar uma beleza, que acredite, se manter linda por 16 anos não é para qualquer um. Eu tive fases que sofri mais com isso. Hoje eu acho que a idade vai trazendo um pouco mais de segurança, você vai tendo maturidade para enfrentar certas situações e também poder escolher o que você quer, o que você não quer. Mas no começo foi bem difícil, bem complicado, principalmente porque do mercado aonde eu comecei e para o mercado que eu depois continuei, que é a televisão, do mundo da moda para a televisão, existia ali um mar de diferenças e principalmente uma grande cobrança. Carinha bonita, cabecinha vazia. Isso foi a maior coisa, foi um dos meus maiores desafios quando eu entrei. Eu tive muita sorte na vida com as pessoas que eu encontrei pela frente. Começar com meu marido, que sempre me deu segurança. Isso que o Alê falou realmente é uma coisa que pesa muito. E aí é ele como marido que sofre nessa hora, de olhar pra você e falar, não amor, você tá bem, amor, você precisa fazer isso, amor, cuida daqui, amor, não toma refrigerante, amor, faça aquilo. Você... Não só pra cobrar, mas pra te ajudar também. Isso aí é uma das coisas boas de ser casado, né? Porque você tem aquela pessoa que está sempre torcendo por você em casa. Mas peraí, é bom quando você tem aquele marido que te ajuda a te levantar. Não que te espizinha e fala assim, nossa, você tá um bucho. Por que você tá gorda? Sem noção, meu Deus, que não assista a Escola do Amor, né? Não assista a Escola do Amor. Mas ele falou do que ele passou lá fora e com ciúme ou com o tratamento das pessoas com relação a ele. Ele enfrentou muita coisa por minha causa, muita coisa. E como que você o ajudou a lidar com isso? Eu acho que às vezes tinha situações que eu ficava pior do que ele, porque eu me colocava no lugar dele. Por exemplo, a situação dele fala assim, questionamento. Eu lembro bem de uma situação de um estilista italiano que olhou e falando italiano, ele não fala, mas entende muito bem. Melhor você contar inteira. Nós estávamos dentro de uma limusine. Você não precisa falar quem era, que não pega bem. Saindo de um evento, não tem importância. Ele chama Roberto Cavalli. E ele, o agente da Ana Hickman, eu, era uma Suburban Limousine, ele olhou e falou em italiano, como é que você tão linda casa com um pobre tão querência? A minha cara na hora, sabe quando você... Por Deus. Você que queria muito defender seu marido, mas você sabe que se você usasse as palavras erradas, aquilo que normalmente o seu temperamento fosse trazer para sua boca, ia estragar muita coisa, e ele olhava para mim e fazia sinal, fica calma. Porque minha vontade era outra. Eu tive que acalmá-la. Aquela foi uma humilhação muito emblemática para mim. A minha vingança foi que hoje, quem manda na marca dele é a mulher dele. Me deu um alívio tão grande que ele não manda nada, só o nome que é dele. Eu me senti tão aliviado. Porque assim, não precisa chegar a esse ponto, né? Quer dizer, sempre essa coisa ao redor de vocês, mas vocês conseguem fechar as brechas, você ajuda. Você sabe que uma coisa que algumas pessoas já muitas vezes nos perguntaram, por que vocês não saem para viajar, não tem mais amigos ao redor? Muitas vezes eu acho que as situações da vida fizeram com que a gente acabasse se blindando os dois juntos. Os dois sempre se bastaram. Então assim, se existia um problema, os dois se juntavam e resolviam um problema. Se os dois tinham que festejar, os dois estavam juntos e saíam para festejar. Se a gente estava junto para poder descansar, os dois estavam... Sabe assim, sempre foi tudo junto. Então quando um sofria, o outro estava lá para poder ajudar. Quando um estava feliz, o outro estava junto para poder comemorar. Então... Só que a gente brinca, né, que o Júnior vai ser um ursinho. Sabe por quê? Porque a gente é a verdadeira família urso. Porque o urso é assim, né? É o macho, a fêmea e o filhote, né? Eles vivem só, né? Eles vivem só. O máximo que eles vivem junto é quando é para lá para dar aquele tapa no salmão, para pescar na contramão do rio. Do contrário, a família urso ela vive sozinha, porque ela se basta. Pode até parecer um pouco egoísta a gente falar desse jeito, mas egoísta. foi uma forma que a gente encontrou também de se proteger.
Foi uma forma que a gente encontrou de se proteger de situações como essa que o Ale contou e de outras. Na época... Isso é de menos. Eu dei porque essa foi humilhação demais para tempo de menos, para gente de menos. Foi muita humilhação. Eu acho que o cara ensaiou uma semana para falar isso para mim. Entendeu? Porque não era possível. Tamanho, coisa de filme, né? Mas eu e a Ana, a gente tenta, da nossa maneira, resgatar o princípio da família. Uma gravidez extremamente planejada, dentro de uma ordem, para esperar esse ser, né, que esse ser venha ao mundo dentro de uma estabilidade emocional, né, que a gente possa dar para ele uma situação para que ele não vá ao mundo ser mais um, né, e dê a contribuição dele como homem de Deus, porque não é possível, tem que se passar isso, né, e é o princípio da família, que eu entendo que seja o princípio da família, né. E o que muda com a chegada do Alexandrinho, né? Já tem nome, né? Tem, Alexandre. Eu falei que vai ser mais fácil para dar bronca em casa. Se os dois aprontaram, eu chamo uma única vez. A mudança, eu acho que a mudança, no começo agora, realmente a mudança mesmo do corpo, da felicidade dentro de casa. O depois a gente só vai descobrindo no dia a dia. É difícil a gente planejar. Até ele, que é o homem plano, não está conseguindo fazer o planejamento para isso. É difícil, viu? Ele fica se imaginando como vai ser quando ele estiver em casa, correndo aqui na frente da gente, bagunçando. Eu falei assim, eu quero ver, porque ele é tão detalhista, metódico, cuidadoso, com as coisas tudo no lugar, nada pode... Acho que eu acabei me tornando um pouco mais organizada por causa dele. Eu quero ver com criança em casa, porque a casa organizada já não vai mais existir. E ele vai ter a gente vai ter que se adaptar a isso também. Mas vai ser bom, acho que é uma nova fase, uma nova etapa da vida. Que a gente está precisando. O que você aprecia mais na Ana Hickman? A perseverança. Sábado passado, a Ana foi a 2 eventos. Um bem de manhã, que era uma conversão, e um no final do dia, que era um desfile, né? Em horas opostas, então 2 maquiagens, 2 cabelos, 2 roupas, 2 tipos de compromisso diferentes. Lá foi Ana. Poxa, se quisesse, não precisava. Se realmente se tratasse a si própria como uma celebridade, né, embasada na fama, não, lá foi a Ana, tratando a coisa de maneira racional. Mas essa racionalidade eu aprendi com ele. Eu não era assim, desse jeito. Uma qualidade dele. Uma qualidade dele? Que esse cara aqui é forte pra caramba, viu? Acho que a força do Ale é uma coisa que nem ele próprio às vezes sabe que ele tem. De segurar a força e o tamanho do coração que ele tem. Muita gente pode ver o Ale com um cara durão, bravo, mas é uma manteiga derretida que eu já conheci. Não diz não pra ninguém. Tô aprendendo. Mas mesmo esse aprendizado tá bem difícil, amor. Mas é uma pessoa que tem um coração enorme, assim, se precisar mover mundos e fundos para ajudar alguém, seja da família, seja por mim, seja pelas minhas irmãs ou por um amigo dele, ele vai fazer. Quer dizer, a força dele é bem aquela racional, mas ao mesmo tempo ele... Então, o Ale diz que é muito racional. Eu acredito numa coisa, que ele é metade razão, metade emoção. O lado emoção dele se manifesta nas horas que você menos espera e sempre são nas horas que você mais precisa dela. Ele é desse jeito. Você sabe que tem uma cena na minha vida que ela é muito específica. Eu vi a morte muito de perto. Eu não sei nem como eu não... Porque pela medicina, eu estava com 6/4 de pressão, já ia entrar em choque. Você sabe que a única preocupação que eu tinha era quem ia cuidar da Ana e da minha família. Porque para mim, a base estava feita. Não esquece que eu tô grávida, eu choro por qualquer coisa. Se Deus achou que era hora de me levar, então que levasse, né? Mas eu fiquei mais com medo de quem ia ficar aqui. E teve uma pessoa da emissora que foi, quando eu voltei da UTI, e eu fiquei no quarto, foi uma pessoa da emissora que eu tenho um amor incondicional de amigo por ele, que nem parece um diretor de uma emissora. Ele foi lá e eu falei, enfim, falei, por favor, não deixa aqui nada de errado para Ana se eu não conseguir sair do hospital. Ele falou, você está louco? Eu falei, não, por favor. Porque é dela, é do sustento dela que uma família inteira depende, infelizmente. Então, essa é a razão.
se o meu papel estava feito e Deus achou que era hora de eu ir embora, estava tudo bem. Eu só não queria que quem ficasse com a conta. Foi mais ou menos isso. Sem, sabe, de maneira muito simples. Eu falei, por favor, só não deixe que nada para Ana dê errado, que ninguém prejudique a Ana. Porque eu sempre fui o cão fiel da Ana. E ter alguém que você sabe, Ana, que pensa assim a seu respeito, traz uma segurança muito grande, né? Traz segurança, mas às vezes dá vontade de brigar com ele, porque eu falei naquela hora que ele começou a falar disso, eu falei, não é a sua hora, você ainda tem muito o que fazer, eu ainda preciso de você aqui. E eu sinceramente não saberia o que comia ser minha vida se ele não estivesse mais aqui. Desculpa, não consigo parar de chorar. Faz tempo que isso aconteceu, mas até hoje isso mexe comigo, que foi bem difícil. Foi de uma hora para outra, né? E foi o dia que a gente descobriu as pessoas com quem a gente podia contar também. Ah, sim. E a hora que eu achei que não fossem tantas, muitas apareceram quando eu menos esperei. Menos esperava, não estava contando, elas apareceram. Sem pedir, sem chamar. É engraçado, você vê a morte de perto, você não fica com medo. Não dá medo. Não dá medo. Eu lembro assim, você falando, a gente vai perder o cara, joga morfina nele que a gente está perdendo ele, né? Eu fui indo, o barulho da UTI móvel, sabe? Eu fui lembrando, eu pegava na mão do meu amigo assim e falava, meu, pelo amor de Deus, cuida da Ana. Cuida da Ana, porque, não sei, acho que eu já... E você vai se desprendendo. É um negócio muito interessante, sabe? Parece ser de escola, assim, do seu corpo. Aí quando você volta, não muda nada. Ah, eu voltei um ser humano melhor, sabe aquela bobajada, aí voltei renal. Não, mentira. Parece que a vida segue normal. Óbvio. Tirando, né, erros, você fica mais esperto para os seus erros. Você fica mais covarde, porque o medo ele é uma coisa que assim, né, o erro, ou você tem medo de errar, ou você ignora, né, o seu erro. Não, você passa a ter mais medo de errar. Uma nova perspectiva, né? Te dá uma outra olhada. Sim. Não é que mudou os meus valores são o mesmo, é a mesma esposa, tá tudo igual. Só que você volta, você olha a vida de uma outra maneira, com um pouco mais de sagacidade, né? Mais ou menos por aí. Então, Ana, você pretende ter mais filhos no futuro? Então, se eu falar o que eu realmente pretendo, ele vai assustar, ele vai ser correndo. Não, deixa primeiro, o nosso futuro está aqui chegando e deixa ele chegar primeiro para depois a gente pensar uma coisa de cada vez, né? Um de cada vez. Isso é um ponto de discordância nosso, né? Tá vendo? Eu, na verdade, defendo um filho por lá. Eu acho que daqui a pouco vai faltar comida no mundo, né? As famílias precisam se conscientizar disso, sem ser carola. Mas eu defendo, é claro... Eu já penso o contrário, eu sou meu filho de 4... Eu também. Irmãos, eu gosto se vai ter um, eu acho que tem que ter 2, porque tem que ter uma companhia. Foi assim comigo em casa. Isso que é uma divergência, porque eu temo isso. Não sei como é que... esse papo que você pediu um irmão pra tua mãe também, quando você era menor, que ela me contou. Ana, sim, mas... mesmo porque eu perdi um irmão, né? Antes eu pedi um irmão para minha mãe porque eu perdi um irmão, né? Então era a dor da perda de um irmão, né? Então, mas enfim, sendo objetivo, eu por hora defendo ter um filho só, né? Que bom que ele fala por hora. Então significa que eu também, é outra coisa, eu não faço promessas de grande prazo. Por hora é um filho só. Eu acho que não vou precisar fazer muito charme, não. Do jeito que tá indo com esse primeiro aqui, eu já tô vendo que não vai ser tão difícil, tão complicado. É isso aí. A gente vê que no nosso trabalho da Escola do Amor, que a gente percebe mesmo no nosso casamento, que as pessoas sempre nos perguntam como é que faz para blindar o casamento, como é que faz para fortalecer o casamento. E a nossa resposta é sempre que o casamento fica melhor quando as pessoas dentro do casamento melhoram. E a gente vê que vocês têm passado vocês têm vindo nessa jornada, né? Se vocês olharem 16 anos atrás e quem vocês são hoje, vocês são... Eram duas pessoas completamente diferentes. E melhores. Então, a gente acredita que sim. A única opção no casamento, ou você se destrói porque você não aceita a pressão que a pessoa coloca, não pressão, mas às vezes naturalmente a pessoa te mostra o teu pior lado. Ela tira de você o teu pior lado, porque ela acaba irritando você, enfim. Então a sua opção é ou explodir, ou você acaba melhorando, porque você não pode ficar igual, o casamento te muda, e se você permitir, ele te muda para melhor. E a gente vê que isso
Está aí. Acho que a vida, muito legal. A vida faz isso com a gente. O casamento eu acho que só intensifica. Ajuda muito, pode ter certeza. É como ter um treinador 24 horas ao lado. É verdade. É verdade. Muito bem. Alguma coisa mais queria acrescentar? Muito bacana, né? Adorei, Poder contar foi de noite. ótimo. Muito bom. Muito belíssima experiência. Ok. Bom, fica gravado, a gente olha sempre, né? Alexandre e Ana Hickman, agradecemos muito a entrevista, nos receber aqui e tenho certeza que os alunos da Escola do Amor tiraram aí lições valiosas. Daqui a pouco, problemas na cama? A solução pode ser mais fácil do que você pensa. Já já, aqui na Escola do Amor. Daqui a pouco, então, você vai ver dicas aqui para deixar o seu relacionamento íntimo mais quente, mais caliente. Está precisando? Fique atento. A Graziele é muito ciumenta e o Fernando fica até uma semana sem falar com ela. Isso é o que vamos ver no laboratório. Graziele, de 26 anos, é casada com Fernando, de 25. Com 1 ano de união, eles enfrentam problemas como insegurança e falta de atenção. Tudo eu acho que é por causa dos seus ciúmes. Eu acho que você tá... Tem hora que você me sufoca, entendeu? Você não pode ser inferior. Você não é inferior a ninguém. Mas eu não me acho inferior quando eu tô do seu lado, a alguém. Porque eu não faço o papel que você faz. Tudo bem, mas não é que eu faça um papel. Às vezes você nunca olha, ou você olha. Passou, olhou, tudo bem, ninguém é cego. Lógico, passou, a gente olha. Mas tem coisas que é absurdo, né? Descarada, você fica olhando e isso é desrespeito. Então, mas isso que eu não entendo, você fala de olhar. Eu sei que eu não tô olhando da forma como você tá vendo. É que você acha que eu tô olhando porque ou é bonita ou porque chamou minha atenção. Aí isso que eu não gosto, você vem e chama minha atenção e eu não acho que é isso. Passou, lógico, como eu falei, ninguém é cego. Então, mas eu já não te discrimino por isso. Mas você não faz só isso, você não fica só nesse ponto. Você vai além. Então você tá me dizendo que eu tô... Bem dizer, então eu tô atraído por outra pessoa. Não, é isso que você tá dizendo. Às vezes o corpo, o cabelo, alguma coisa te atraiu, te chamou a atenção. Aí você não conseguiu ficar só, passou, olhou, vi. Não, mas você fixa. Mas quando que eu tive do seu lado, que passou alguém e eu fiz assim? Nunca fiz assim. Não, mas você já Isso olhou... é uma falta de respeito. Não, isso você não fez, mas que você olhou várias vezes, se a pessoa estiver próximo, aí você olha várias vezes. Eu acho muito chato isso, da sua desconfiança. Se eu tô lá fora é porque parece que eu fui olhar outras coisas. Se eu tô lá dentro de casa é porque eu não te dou atenção. É chato a partir do momento que, se você passar confiança pra mim, segurança pra mim, aí isso daí não se torna mais chato, porque eu não vou fazer mais. Mas o que é passar confiança pra você? Segurança. Talvez eu seja insegura, você não me dá essa segurança. O nervosismo seu me deixa insegura, porque quando eu vou te perguntar, você não consegue falar pra mim o que está acontecendo. Isso fica como? Aí eu me sinto insegura, porque não consegue falar comigo, expressar, não é assim, Grazi. Eu não olhei, não, você já fica nervoso. E tipo, eu falo, nossa, ele ficou nervoso, é porque ele aprontou mesmo. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar pra Graziele, você é uma mulher insegura e pelo fato de você ser, você está sempre questionando o Fernando, que fica olhando e reparando em outras mulheres. Por outro lado, o Fernando está errado. Uma vez, o Fernando, que você sabe que a Graziele é insegura e você tem esse tipo de comportamento, você não está ajudando em nada. Sim, olhar todo mundo olha, mas uma vez que você sabe que isso tem gerado um problema no casamento, está gerando um problema no relacionamento de vocês, então é uma coisa que imediatamente você tem que parar de fazer. Se você quer recuperar a confiança dela e trazer segurança para ela no relacionamento. Eles estão, na verdade, num ciclo vicioso. Ela, com a sua insegurança e desconfiança, passa a questionar o Fernando. O Fernando, por sua vez, que se acha na razão, porque estamos acreditando que você não está olhando com segundas intenções,
fica nervoso, porque ela está desconfiando de algo que ele não está fazendo. E aí vocês ficam aí, assim, aí você fica nervoso, ela fica mais insegura ainda. E isso não vai ter fim enquanto vocês não pararem e derem atenção ao que o outro está dizendo. E esse ciclo traz cada vez mais complicações. Então, o que tem que se fazer? Tem que fazer um trabalho em equipe. Se você quer confiar, a confiança dela, da Graziele, então você vai consertar essa atitude de ficar olhando para outras mulheres. Você vai fazer isso para ajudar no casamento de vocês. E por um outro lado, Graziele, você, a partir do momento que você está vendo essas boas atitudes do Fernando, ele se esforçando para agir de uma maneira diferente, você então vai passar a dar a ele o voto de confiança. Quando ela precisar falar alguma coisa, se houver uma situação que te incomode ainda, Graziele, então espere um momento e converse com ele, mostre para ele exatamente o que ele fez, em qual momento ele te desagradou. E você, Fernando, então, dê atenção, seja humilde, observe o que a tua esposa está dizendo e repare o erro. E ela ser maleável, porque normalmente em casos como esse, a mulher acaba vendo coisa de onde não tem. Eu gosto de me sentir amada, às vezes você não consegue passar pra mim o amor, entendeu? Então, eu preciso fazer o quê? Te perguntar. Porque se eu não te pergunto, você não me mostra, você não me prova. Mas e se eu não sou, vamos dizer, romântico? Você não consegue dar atenção pra sua esposa? Talvez você sinta vergonha, então, de falar. Vergonha. Mas que seja vergonha, né, por, sei lá, por eu não conseguir falar ou não conseguir me expressar. Então, mas você Mas tem aí você não vergonha consegue de mim, entender então? isso? Não, não é vergonha de você, é vergonha do expressar. A maioria das vezes, normalmente, sempre é eu que dou o braço a torcer, sempre é eu que vou pedir desculpa ou querer consolar você, por mais às vezes que você esteja errada. Eu não fico 2 dias sem conversar com você. Se você brigar comigo e eu estiver errada, você passa 1 semana sem falar comigo. Ah, eu fico até 1 mês. Isso está errado. E ele até acrescentou ali 1 mês. E isso, Fernando, é um comportamento que uma pessoa que tem respeito e consideração pela outra não deveria fazê-lo. Voltando um pouquinho para falar em questão da conquista, eu sou uma pessoa tímida para falar para você que eu gosto de você, que eu amo você. Eu fico pensando, Fernando, como é que foi que você conquistou a Graziele? Você chegou nela e disse assim, aí, vamos casar ou não vamos casar? Foi assim? Eu tenho certeza que não. Você pode ser uma pessoa tímida, de repente, em público, em falar alguma coisa, em ter determinados comportamentos aos olhos dos outros. Mas na intimidade do casal, vocês juntos, você mesmo assim não manifesta o carinho, não expressa o amor, o sentimento que você tem por ela? Você não fez isso no namoro? Tenho certeza que fez. E muito mais agora você tem que fazer, Fernando. Tem uma barreira aí. E essa barreira não está na sua timidez, na sua vergonha. Está na falta de intimidade entre vocês. A falta de diálogo, a falta de comunicação, essa intolerância que foi gerada entre vocês dois criou uma barreira. E aí você fica mais na sua, você não dá muita trela para ela, você fica no seu mundo. Ela, por outro lado, não sabe como fazer para chamar a sua atenção, para conquistar essa atenção que ela tanto gostaria e acaba muitas vezes atrapalhando. Então, esse é o problema. Não é a sua timidez, você tem que rever isso. Porque entre um casal não existe vergonha. Não existe timidez, vocês expõem muito mais do que simples palavras, não é? E a outra coisa grave é você ficar 1 mês sem falar com ela. Isso também não pode acontecer. Você precisa aprender a botar esse ovo. Aliás, quando uma galinha está para botar o ovo, ela fica emburrada, ela fica chocando, ela fica isolada. É mais ou menos como você fica. Aliás, assim ficam os homens, né? Eles ficam emburrados, não falam com a esposa não fala com o marido. Então nós costumamos dizer o seguinte, você está de ovo e precisa botar esse ovo aí. Porque ninguém aguenta um marido de ovo.
Então, em relação a nós dois, eu gostaria que você mudasse muito esses seus ciúmes, essa sua muita atenção sobre mim. Eu acho que isso está me sobrecarregando. Eu acho que você devia ter uma maneira mais amigável de falar. Se for falar, se vê que não vai conseguir nem falar, então não fala, porque você sabe que vai estragar. Você sabe que eu não vou aceitar se você vir dar patada ou vir com ignorância. Eu também não aceito ironia. E seus ciúmes também. Eu acho que você deveria mudar um pouco. Às vezes, vão no mercado, se eu não tô legal pra ir, aí eu vou então sozinha, mas tem que ver que quando... então eu também não vou. Você não vai, eu não vou. Aí se eu vou, se eu não te chamo, por que você não me chamou? Eu quando vou, eu te chamo. Você não me chama, sabe? Tem que mudar, eu acho que... Lógico, né? Tem que viver um pro outro, mas né, também tem que saber separar as coisas, entendeu? Eu amo demais você, eu vejo você como uma pessoa muito especial, então eu vou lutar por esse nosso casamento, não vou desistir. E você é um ótimo pai, você é um ótimo companheiro, apesar de tudo. E vou viver nessa vida e eu tenho certeza que tanto eu como você vai mudar. Eu te amo demais. É por isso que até hoje eu luto e vou continuar lutando também. É contra mim, mas eu sei que eu vou conseguir. É só ter um pouco de paciência, né? Bom, é o seguinte, você vai apreciá-la, Fernando, você vai trabalhar com a Graziele, você vai ajudá-la a vencer essa insegurança com a sua atitude, com o seu bom comportamento dentro do relacionamento, que vai ser importante. E por um outro lado, Graziele, seja mais desencanada, se valorize, recobre a sua autoestima. Você tem que trabalhar isso em você, faz o que você gosta, entendendo uma coisa: se ele está do seu lado, é porque ele aprecia você, ele quer. Você não quisesse você, ele não estaria do seu lado. E principalmente no laboratório, querendo resolver as diferenças para que o casamento ele seja um casamento estabilizado. O problema é que a mulher insegura, ela fica assim, um chiclete. E é isso que você tem que mudar, Graziele. Seja interessante para seu marido e não grudenta. A mulher, quando fica cheia de inseguranças, desconfiada, ela fica tentando estar perto do marido o tempo todo, como se isso fosse garantir a fidelidade. Mas não é isso. Pelo contrário, você aborrece, você irrita, você tem que se valorizar, você tem que se tornar interessante e ele vai querer estar perto de você. Tem que inverter essa situação aí. Faça isso, invista em você. Muda de tática, porque essa sua tá afastando, não tá sendo nada agradável. É isso aí. E agora, vamos continuar aqui o laboratório com as promessas do Fernando. Então agora, ouça e pratique. Porque no interior eu não posso falar pra você, eu vou mudar e eu não consigo. Você sabe que eu já tentei fazer isso e não deu certo. Mas não só pelo nosso filho, pelos nossos filhos, é que eu vou tentar, mas sim por nós dois, para nós sermos felizes de verdade. Porque eu te acho uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma mulher muito dedicada. Nunca tive uma pessoa assim tão amiga e parceira do meu lado, nunca tive na minha vida. Mas eu vou lutar muito para me mudar e vou me esforçar bastante, você pode ter certeza disso, porque eu te amo muito. E chegou o momento tão esperado de nós falarmos da vida sexual. Assunto interessante para muita gente. Nós sempre ensinamos aqui que a vida sexual é o termômetro do casamento. E olha a situação, pesquisas indicam que de cada 100 casais, 15 ou 20 praticamente não tem vida sexual. Será que você não faz parte desse grupo? A distância, falta de consideração. E olha que esses são só alguns sinais de que a vida sexual não anda bem. E aí, sabe o que acontece? Vem a tentação de buscar o que falta no casamento fora dele. Mas sabe onde tudo isso começa? No distanciamento e na falta de apreciação que acontece entre o casal no dia a dia. O problema é que a maioria das pessoas pensa que independente do que acontece durante o dia, à noite vai rolar tudo naturalmente. Só que não é bem assim, não. Para ter uma ótima noite com sua esposa, o dia tem que ser melhor ainda. Exatamente o que esse sujeitinho que vamos ver agora
não fez. Bom dia, amor. Bom dia. Dormiu bem? Uhum. Sabe que dia é hoje? Sábado, dia que a gente pode ficar juntinho. Vamos lá, acabei de fazer nosso café da manhã, vamos tomar? Tô sem um pingo de fome, não vou comer nada agora não, vou ver as notícias aqui primeiro. Mas Henrique, eu fiz tudo com tanto carinho. Eu já disse que eu vou ver as notícias primeiro, me esquece. Amor, o almoço tá pronto. Fiz aquele risoto que você adora. Que bom, amor. Dá pra trazer minha comida aqui? Eu não posso parar agora que eu tô pra passar de fase. Não dá pra trazer sua comida aqui. Vamos almoçar juntos. Depois você continua com isso. Mariana, dá pra trazer minha comida aqui? Não dá pra trazer sua comida aqui, Henrique. Isso é muita desfeita. Mas você não serve pra nada mesmo, hein, Mariana? Tá me atrapalhando. Sai daqui, vai. Amor, o que você tá assistindo? Um filme de ação daqueles que você odeia. Me deixa em paz. A gente não vai assistir aquela comédia romântica? Que comédia romântica? Vai ver se tô lá na esquina, vai. Mari, senta aqui, amor. Quem é você? Como assim, quem sou eu? Mas hoje no café da manhã você não falou pra eu te esquecer? Eu esqueci. Mari, vem aqui, amor. Faz um carinho, seu amor, vai? Vamos namorar um pouquinho? Eu não sirvo pra isso, não. Como assim não serve pra isso? Você não falou pra mim na hora do almoço que eu não sirvo pra nada, Henrique? É nada mesmo. Para com esse joguinho, vai. Deixa de bobagem. Deixa de bobagem, bem lembrado. Você não falou pra eu ver se você tava lá na esquina? Pois é, tô indo. Tchau. É muita falta de consideração, né? Ninguém merece um marido desses. É verdade, mas tem que ressaltar aqui que isso não acontece só com o homem, não. Não são só os homens que agem assim, não. Tem mulher que passa o dia todo nervosinha, né? E depois reclama que o marido é indiferente a ela. Eu tenho que concordar. E em alguns casos também não é nem o comportamento de durante o dia que atrapalha, mas outras preocupações, como problemas econômicos, profissionais, familiares. Então, aí vai uma dica. Lembre de apreciar sua esposa, seja amoroso e, principalmente, resolva os problemas que surgem diariamente com inteligência. E justamente para ajudar a encontrar soluções, é que os professores Renato e Cristiane realizaram uma aula ao vivo em Londres, neste último final de semana. Veja só o sucesso que foi. 2 meses e meio de preparo, mais de 260 pessoas envolvidas. Na coletiva de imprensa para os principais jornais britânicos, os apresentadores do programa The Love School da Record, Renato e Cristiane Cardoso, explicaram que no amor e no casamento é preciso sacrifício. E às vezes o principal é deixar o orgulho e a timidez de lado para fazer o relacionamento funcionar. To serve the other person, to put the other person first. Hello, students. O casal subiu ao palco aplaudido por mais de 11 mil pessoas, de todos os países da Europa. A meta é mudar a estatística dos relacionamentos no Reino Unido, uma região que tem cerca de 24 milhões de solteiros e em que quase metade dos casamentos termina em divórcio. Na aula em inglês, Renato e Cristiane usaram o bom humor para passar a lição e arrancaram risos da plateia. Este casal de britânicos gostou muito da experiência. É importante para nós ter alguém que possa explicar os valores do relacionamento e o que é importante para o casamento, diz o homem. And what the values of marriage really are. O evento também serviu de lançamento da versão em inglês do livro Casamento Blindado, um best-seller no Brasil. Logo de cara, foram 11 mil exemplares vendidos. E para terminar a lição, Renato e Cristiane deixaram um recado. Aprendam a amar inteligentemente. Melhor que isso, não tem. Os britânicos foram privilegiados com a visita dos nossos professores Renato e Cristiane Cardoso e a Escola do Amor. Agora, a revisão do que aprendemos na aula de hoje. O casamento é uma empresa. Vocês precisam aprender a combinar forças e não enfraquecer um ao outro.
Há coisas e pessoas que podem ser uma ameaça ao seu casamento. Por isso, a necessidade de blindar a relação se afastando delas. Para ter uma ótima noite com seu marido ou sua esposa, o dia tem que ser melhor ainda. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim.